O mangá de Old Boy é muito melhor do que o filme, e eu tô cansado de fingir que não é. Chegou o momento de eu fazer um dos maiores desabafos que eu já quis fazer na história desse meu YouTube, só que eu nunca tinha tido tempo pra reler Old Boy e reassistir os filmes, porque eu também já não gostava muito deles. Na verdade, eu nunca tinha visto o filme do Spike Lee e eu cometi o erro crasso de assistir aquele filme pra fazer esse vídeo. Mas finalmente eu vou tirar um peso enorme das minhas costas e poder falar sobre essas obras aqui. Só que antes da gente fazer isso, alguns recadinhos, galera. Acabou de sair o clipe de Jardim das Rosas da minha banda no canal da Bacano Records. Link ou aqui em cima ou na descrição. Eu tô muito orgulhoso desse trabalho. Acho que foi uma das coisas mais lindas que eu já trabalhei na minha vida. Então mesmo que você não goste de música ou não goste da minha música, ou veja o clipe que tá bem legal. Também eu lancei no meu Instagram um curta-metragem em cima daquela brincadeira do 6-7 que eu também brinquei pra caramba no último vídeo aqui do canal sobre emergência radioativa. E o curta estourou, tá com mais de 40 mil views aquela bagaça. Então quem não assistiu ainda, tá muito divertido. Eu também postei no canal da minha companhia de teatro, porque eu fiz ela com meus alunos de teatro, então tá no YouTube também. Link na descrição do meu canal no YouTube do teatro, que tem os curtas e peças que eu fiz com os meus alunos aqui na minha cidade. E também falando em adaptação, né, falando de Old Boy, o quadrinho e o filme, em breve eu estarei fazendo uma adaptação em curta-metragem do livro Extinção do L.A. Reis, que eu já falei várias vezes aqui no canal. Então quem quiser ler o livro antes de ver esse curta-metragem saindo eventualmente, provavelmente vai sair aqui no canal mesmo. Link na descrição para você adquirir o livro. Old Boy, para quem não conhece, Old Boy de 2003, né, um filme dirigido pelo Chan-wook Park. É um dos filmes mais aclamados de língua estrangeira da história. É o filme que meio que abriu as portas para filmes coreanos no mundo inteiro, assim que começou uma grande onda de pessoas conhecendo o cinema sul-coreano e gostando bastante do que viam e tudo mais. E é esse filme sobre vingança, né, de um cara que fica 15 anos preso numa prisão sem saber nenhum motivo do porquê que ele foi preso lá. Uma coisa bem kafkiana, onde lá ele tem que ficar vendo ele fica vendo televisão e ele vê notícias de que a mulher dele foi assassinada, a filha dele sumiu e tudo aquilo, tudo outro. E quando ele sai de lá, ele entra no jogo de gato e rato com o cara que prendeu ele lá, pra ver se ele consegue lembrar, se ele lembra quem que é aquela pessoa e por que que ele foi preso por ela e qual que é o motivo dele ter passado por tudo isso. Na época que eu fiquei sabendo desse filme, tava acabando de começar a sair no Brasil o mangá de Old Boy, então por causa disso eu fui logo comprando os mangás pra poder ir ver o filme depois, tendo lido o mangá. Então eu sou uma das únicas pessoas que eu conheço que leu o mangá antes de assistir o filme. E isso já diz muita coisa, né, do que você pode esperar da minha opinião, porque na época que tava saindo o mangá aqui, a maioria das pessoas que estavam comprando o mangá e fazendo reviews na internet em cima do mangá e tudo mais, ficavam reforçando o quanto o filme era superior, o quanto o filme era melhor que o mangá, o quanto o mangá não era tão bom quanto o filme. E aí, enquanto isso eu tava lendo o mangá e adorando, achando excelente, achando uma coisa muito bem escrita, muito bem feita e tudo mais. Quando eu terminei o mangá, eu fui ver o filme, fiquei extremamente decepcionado, achei o filme fraquíssimo perto do que as pessoas falavam do filme, e aí eu fiquei anos e anos sem nunca poder ter desenvolvido melhor essa ideia e feito aqui agora, eu estou fazendo finalmente o meu vídeo. Acho importante dizer que eu vou estar contando spoilers sobre o quadrinho, e o quadrinho é bem diferente do filme, então se você tem vontade de ler o quadrinho e ser surpreendido, eu recomendo você a ler o quadrinho o mais rápido possível, porque eu gosto bastante dele. Mas vamos lá, qual é a do quadrinho? Primeiramente, vamos falar do quadrinho e do filme sem pegar nos aspectos específicos que fazem eu gostar mais de um do que do outro. O mangá, ele é uma narrativa visual magnífica. Assim, em termos de narrativa visual, o trabalho que os roteiristas têm é fantástico. Por mais que não seja um quadrinho muito cheio lá de ótimos diálogos ou coisas do tipo, é um quadrinho que entende que a sua força tá nos visuais e ele consegue criar uma narrativa de thriller investigativo muito sensorial, né? Uma coisa que o filme tem um pouco no primeiro ato, mas depois o filme se perde um pouco, que é aquela coisa de muito de experimentar ambientes, porque a gente tá falando de um personagem que ficou preso por muito tempo. Então, o jeito que ele come pra, pelo sabor da comida, lembrar de onde que era o restaurante que levava a comida pra ele na prisão, o jeito que ele ouve os sons, ele começa a sentir o mundo ao redor dele, o jeito que sempre o personagem é colocado em umas paisagens muito grandes, mostrando a grandeza do mundo perto dele. Obviamente, sendo 8 volumes, né, de umas 200 páginas cada, vai ter muita coisa aqui que os filmes nem poderiam adaptar se quisessem. Então, o jogo é muito mais complexo, o jogo tem muito mais camadas, o jogo tem muito mais fases, né, o jogo que os dois personagens travam.
né? Por exemplo, o vilão fez cirurgia plástica pra não ser reconhecido, pro outro não lembrar. Conforme eles vão descobrindo a questão das hipnoses e tudo aquilo. Então assim, tem muitas e muitas e muitas camadas. Uma coisa que o filme do Spike Lee tentou adaptar de uma forma tosca, que é os encontros que eles têm no bar do amigo dele, né? Que é uma coisa recorrente no quadrinho. São todos os encontros que eles vão tendo naquele lugar. Enfim, é um quadrinho de... com esse aspecto de thriller, de você decifrar um quebra-cabeças, muito mais bem executado, simplesmente pelo tamanho dele e pelas decisões visuais narrativas que ele tem. Então começa daí, simplesmente em termos superficiais de execução, sem entrar em nenhum mérito do que a obra adaptou pra pior ou pra melhor, eu acho muito superior. Nos dois filmes é super apressado, eles pegam ali os três jogos mais fáceis de adaptar do quadrinho, adaptam eles e é isso, acabou. Aí assim, pode-se dizer, né, pode-se dizer que o quadrinho tem uma certos elementos um tanto quanto misóginos, né, um tanto quanto os elementos mais eróticos do quadrinho são um pouco zoados, né, e tudo mais. Só que eu acho assim, os filmes pioraram muito mais. Qualquer crítica que você poderia fazer ao mangá sobre ele ter certos aspectos meio torpes, que são, infelizmente, parte de toda a cultura de mangá e coisas de anime e tudo mais, infelizmente, os filmes deixam muito pior, né? O de 2003 vai para um caminho mais punk, eu acho, nesse sentido, do personagem constantemente assediar as mulheres do filme. E o do Spike Lee, então, é nojento, sabe? O do Spike Lee vai para um nível de absoluto desprezo, assim, quase. É uma coisa que me deixou chocado, realmente. Então, assim, começa daí. Esses são os elementos mais básicos que eu já acho superiores. Agora, assim, o quadrinho tem problemas? O quadrinho tem problemas. O meu maior problema do quadrinho é que é o seguinte, há uma clara subtrama no quadrinho, para além da trama principal, que envolve a questão que dá o nome ao mangá, que é Old Boy, que é a questão de você estar desapegado do seu tempo, de você estar desprendido do seu tempo, de você ficar, no caso do quadrinho não são 15 anos, são 10 anos, é muito engraçado, no quadrinho são 10 anos, aí no filme são 15 anos, e aí no filme Spike Lee são 20 anos, e assim vai, né, um dia nós chega no Old Boy de verdade, assim, tá ligado, um filme todo que vai ser de um velho de 70 anos saindo da prisão. Uma coisa que é real, assim, que é um problema do mangá, que é um subtexto que está presente e é muito mal desenvolvido, que é o subtexto da passagem do tempo, da desconexão entre gerações. Esse subtexto no mangá, sobre ser um personagem que, por ter ficado 10 anos fora, ele tá muito desconectado do seu tempo, e ele tenta entender o que aconteceu com o mundo nesse período, ele só ficou vendo TV esse tempo todo, ele tem muita pouca ideia do que tá acontecendo. E isso é um subtexto muito interessante, que tá presente em alguns diálogos ao longo do quadrinho, o que deixa claro o quanto isso era um fator importante na mente dos roteiristas quando eles criaram o mangá. Então isso é uma coisa que é um tema do quadrinho que é mal desenvolvido e que eu pensei o seguinte, quando eu fui reassistir agora os filmes, né, eu reassisti o primeiro filme e ver o segundo filme. Especialmente com o Spike Lee sendo um diretor tão politizado e quem sabe podendo trazer uma perspectiva racial pra essa questão do passar do tempo e tudo mais. Mas eu fiquei pensando que talvez esses filmes pecam na adaptação do final da história, mas eles conseguem compensar pelo resto. Conseguem adaptar outros elementos do mangá que não foram tão bem explorados no mangá. Só que não. Os problemas do mangá continuam nos dois filmes. Nos dois filmes, continua com esse problema de ter a questão da passagem do tempo apenas na superfície da história, apenas na sequência inicial e alguns momentos pontuais, e não se aprofundar neles, não ter nenhum ponto maior para se fazer sobre eles, não ter nenhum ensaio minimamente interessante ou discussão a se fazer sobre a questão do passar do tempo. É um problema que tá no mangá e que depois se transmite pros filmes e continua nos filmes. Então os filmes, nem pra ter uma qualidade que o mangá peca, eles conseguem. Então, tipo, as coisas que o mangá faz bem, o mangá faz melhor do que os filmes. As coisas que o mangá faz ruim, os filmes fazem pior ainda. Então, problema grave, especialmente no Spike Lee, gente. Eu só vou ficar pontuando pra mim tentar ver se eu quero esquecer, na verdade, que esse filme existe, sabe? Esse filme é monstruoso. É um dos piores filmes que eu vi na minha vida, tá? Ele pega tudo que eu não gostei no filme de 2003, que pra todos os efeitos, tá? É um bom filme, tá? Eu acho o mangá muito superior, mas é um bom filme, tá ligado? Se eu dou, tipo, 4,5 pro mangá de 5,
pro filme eu daria um 3. Agora, chega o Old Boy do Spike Lee e ele é um crime contra a humanidade, assim, sabe? Um dos maiores problemas pra mim do filme que é como ele transforma uma linda história num grandíssimo fator de choque pra chocar o público. O do Spike Lee quer chocar ainda mais e é só isso. Não tem um ponto, não tem uma ideia, não tem uma discussão a ser feita, não tem um personagem interessante a ser desenvolvido, não há nada, é um deserto de ideias absurdo. A única coisa que o Spike Lee queria era pegar uma história que já é aclamada por todo mundo e deixar ela mais chocante, mais violenta, mais asquerosa do que já era. Enfim, pô, a gente tá falando de um remake americano que começa com estereótipos asiáticos, sabe? Pô, puta que pariu, que filme bosta. Que filme bosta, pelo amor de Deus. Qual que é o meu ponto principal do porquê que eu acho o mangá superior ao filme em todos os sentidos? O mangá, para além de ser um puta thriller, para além de ser uma puta história de jogo de gato e rato, de investigação, de você tentar montar as peças num quebra-cabeça, o mangá tem uma das ideias de vingança mais originais que eu já vi na minha vida. Tem um dos conceitos de vingança mais interessantes que eu já vi sendo feitos em qualquer obra, sabe? É uma obra de vingança brilhante pelo ponto que ela quer fazer sobre vingança. Enquanto Old Boy, por mais que muita gente considere um dos melhores filmes de vingança da história, é muito pelo quanto ela é chocante, pelo quanto ela é extrema, né? Tanto a vingança do cara é extrema, quanto a do Old Boy é extrema. Tudo é um filme muito extremo. Vai pra extremos de desconforto, de coisas pesadas da humanidade e tudo mais, coisas de gatilho e tudo mais. E isso pra mim é frustrante, porque isso tá em completo contraste, em completo oposto do que o mangá faz. E isso pra mim é foda, porque você tinha nas mãos uma obra extremamente original e única sobre vingança, só que você olha pra essa obra e a reação que você tem é: não, isso aqui não vai... tipo, a ideia básica é legal, só que as pessoas precisam de uma coisa realmente pesada pra fazer uma vingança dessa. E pra mim isso é completamente não entender o mangá, não entender o ponto da história. E por causa disso você vai e começa a bolar qual a forma que eu vou deixar isso tudo extremamente extremo pra um público, inclusive talvez mais ocidental pegar, né? Porque sendo um mangá obviamente oriental, né, japonês e tudo mais e tudo aquilo, é uma obra que consegue lidar com certas delicadezas, com uma certa poesia que falta ao público ocidental. De forma que eu acho que se o Old Boy seguisse mais ou menos o que o mangá tá, não seria um filme tão popular assim no mundo ocidental quanto é. Inclusive porque o Old Boy é um desses filmes que é um dos melhores filmes coreanos da história, porque apela muito ao gosto gringo, que eu acho que também diz muito do que eu falei no meu vídeo sobre emergência radioativa e a questão da identidade nacional, de como você fazer obras estrangeiras que apelam para um público mundial. Como que isso é uma questão sempre complicada. Mas vamos lá, de uma vez por todas, qual que é o final do mangá? Eu vou falar aqui pra poder continuar essa discussão. Primeiramente, no mangá, o personagem principal, ele não é um cuzão. Ele não é um cuzão, mas nem que a pega. Muito pelo contrário, ele é o oposto de um cuzão. Ele é um cara extremamente gente boa, que a pior coisa que ele fez na vida foi deixar a mulher dele quando eles estavam prestes a se casar, foi ter sumido enquanto eles estavam prestes a se casar, e ele não queria realmente casar com ela, a ponto de que quando ele sai da prisão, ele reencontra ela tá viva, ela não foi morta no mangá, que nem foi morta no filme, reencontra ela, e ela tá prestes a casar com outro cara, e ela fala, e ele fala, tipo, mano, vai lá, casa com ele, você vai ser muito mais feliz com ele do que você seria comigo. É um cara extremamente compreensivo, extremamente de boa, legal, que nunca fez mal a uma mosca, e isso inclusive é parte do que torna a prisão dele tão absurda na história, sabe? É que os dois filmes completamente jogaram fora, porque nos dois filmes começa com ele sendo um cuzão do caralho, bêbado, desgraçado, que assedia todo mundo, e a história pede pra você querer torcer pra esse cara. E aí você vai torcer pra um babaca que já tem uma lista enorme de pessoas que fez coisa ruim na vida. Agora ele tem que descobrir qual das 100 pessoas que ele foi um cuzão que tá querendo matar ele. Enquanto no mangá, é um cara que justamente ele fica absolutamente sem noção do que ele pode ter feito de errado. Mas o ponto da história não é criar um anjo, né? Mas é criar um nêmesis muito interessante com o vilão. Porque o grande ponto da história é o seguinte: o vilão dessa história é aquele típico garoto que sofre bullying, né? Aquele típico garoto que sofre bullying pra caramba, que cresceu atormentado,
que cresceu com todo mundo desprezando ele, e por causa disso ele vai se tornando meio que um incel mesmo, um cara meio que quer atirar em escola, esse tipo de gente. Ele começa a alimentar essas ideias extremas na cabeça dele, de que ele é superior a todo mundo, de que ele é o melhor de todos, e que o mundo todo é um lixo, que o mundo todo é um lugar horrível. E aí o que acontece é que, por outro lado, o protagonista, ele era da mesma classe desse menino, e ele era muito popular. Ele era popular, boa pinta, tinha atenção e amor de todo mundo e tudo aquilo. E aí, o que acontece é que numa atividade de jardim da infância, eles têm que cantar uma música, cada um deles tem que cantar uma música. E o vilão canta uma música que a voz de dor dele, a voz de solidão que ele transmite naquela música, faz o protagonista chorar naquele dia, quando eles eram crianças. Quando o protagonista chora, naquele momento, o vilão se pega percebendo que toda a ideia que ele tinha sobre o mundo estava errada. De que o mundo não é esse lugar horrível, que essas pessoas que são populares não são lixos humanos. Então, na verdade, é a bondade, é a empatia que o que ele via como sendo o completo oposto dele, exibiu em relação a ele, fez ele se sentir um merda, fez ele perceber que talvez o problema estava com ele e não com o mundo. Isso é genial pra caralho! Isso é muito genial, eu acho isso fantástico, eu acho isso de uma poesia, de uma beleza tão magnífica, sabe? É um ponto tão sensacional que uma história pode fazer, que uma coisa tão simples, um ato tão pequeno, pode marcar alguém de tal forma, pode completamente modificar a visão que aquela pessoa tem de si mesma. Porque a partir daquele momento, ele fica assim, mano, ele fica falando pra si mesmo, ele vai conseguindo um monte de sucesso, ele vai conseguindo dinheiro, ele vai conseguindo tudo aquilo, só que ele sempre fica pensando, tudo isso faz sentido, menos aquele cara ter chorado aquele dia. Se aquele cara não existisse, eu estaria bem agora, eu entenderia o mundo, eu conseguiria lidar com o mundo conforme como ele é, porque eu sei o que eu sou e eu sei o que o mundo é. Mas aquele cara completamente destruiu a visão que eu tinha do meu mundo. Então toda a vingança dele, tudo que ele vai fazer com o personagem, tá relacionado a essa incompatibilidade dos dois existirem, entendeu? Dessa noção pra ele de que os dois não deveriam existir. Então é uma vingança muito... De muita admiração, é uma vingança muito fascinada, do qual o protagonista fica com muito mais dó do que qualquer outra coisa. E aí, nós pegamos disso, que eu acho uma ideia muito única, muito original e muito interessante, inclusive, para os leitores de mangá. Porque, de certa forma, isso é quase que uma disrupção do que você espera de um personagem de mangá, né, nessas histórias de sempre ser o cara fodão e tudo mais, e tudo aquilo, e o mundo é um lixo, não sei o que, uma coisa meio Ataque dos Titãs, das ideias, que todo mundo sabe que é um mangá um tanto quanto torpe nesse sentido. Mas aí você vai ter uma história que vai trazer esse ponto de, mano, talvez você esteja errado, o mundo talvez não seja tão ruim. O mundo é muito mais do que isso. É um personagem tão mais empático, tão mais interessante de você acompanhar. Os dois, o vilão e ele, são personagens tão interessantes de você simplesmente ver conversando, de você simplesmente ver os dois fascinados um com o outro. Tem longas sequências no mangá deles num iate conversando e tudo mais, e deles criando essa relação aos poucos e do tempo indo acabando conforme eles vão descobrindo elementos. Fascinante, é uma história de vingança profundamente filosófica. Enquanto isso, nós chegamos a Old Boy, o filme de 2003, e o caminho que ele vai é fazer uma tragédia grega. E é isso, tipo assim, o cara já era um babaca antes, e isso pra mim é a coisa que eu menos gosto do filme, é porque se fosse só o fator do choque, de você, beleza, você não acredita que uma história tão... que parte de uma ideia tão boa quanto alguém ser preso por 10 anos poderia vir de algo tão brando. Podia vir de algo tão subjetivo quanto isso. Beleza, você quer criar um motivo real, pesadão, pra você contar a sua vingança, pra criar essa história de vingança. Beleza, até aí tudo bem. Só que precisava disso, você vai para uns caminhos de fazer do protagonista um verdadeiro de um filho da puta. E o filme, ele não consegue se equilibrar bem entre um certo humor negro sádico que o filme tem, né? Aquele típico humor negro bem cínico e sádico, né? Como no começo do filme, quando ele salva o cara de se matar pra contar a história dele, depois ele abandona o cara lá e ele vai lá e se mata depois, e ele nem liga pra isso. Você ir de um humor negro sádico pra você ir de um drama que você... um drama que parece ser honesto, um drama do qual a gente deveria realmente se importar pelo personagem. Os dois filmes fazem isso, esse e aquela porcaria do Spike Lee, que é menos do que um filme na minha opinião.
fazem essa mesma bosta. De forma que, tipo assim, eu ainda dou os créditos ao filme pelas cenas de ação, que são muito bem feitas e foram extremamente influentes pra tudo que veio depois. Mas, no geral, eu acho que é um filme que, pra todos os sentidos, soa artificial. O drama dele é extremamente over the top. Pra uma história over the top, tudo no filme foi escancarado a 15ª potência. Por outro lado, eu acho que isso é uma vingança a mais na lista das vinganças da história do cinema, que são extremamente exageradas e pesadas e chocantes, perto do mangá, que traz uma ideia tão interessante, um ponto tão interessante, tão cheio de esperança e beleza sobre a alma humana, porque o vilão tenta de todas as formas possíveis quebrar a alma do protagonista, seja prendendo ele por 10 anos, seja tudo que ele faz ele passar depois, tudo é pra fazer a alma dele ser quebrada. Só que nada quebra a alma dele. E no fundo é uma vingança que carrega muita admiração e não apenas asco. Então, galera, é isso. Tirei um peso das minhas costas. Esse vídeo é um dos vídeos que eu mais quero fazer no canal faz muito tempo, porque é uma coisa que eu não vejo ninguém falando a respeito. Mas deixa nos comentários se você já leu Old Boy, se você já viu o filme, qual que é a sua opinião sobre essas obras. Tamo junto, galera. Siga a gente, veja o clipe de Jardim das Rosas. Beijão no coração de vocês. Tamo junto, até a próxima e valeu!